Olá, Shalom, que você esteja na mais plena e perfeita paz neste momento. O que me move gravar mais um vídeo e assim cada dia que é possível é poder contribuir e colaborar, já que vivemos um tempo de muitas incertezas, um tempo de grandes embates no campo político, no campo moral, no campo ético. E percebo que muita gente fica meio que perdido no meio dessa batalha toda e ao mesmo tempo cansado de tantas informações que vêm como uma enxurrada que carrega as pessoas muitas vezes à força. Bom, mas eu quero falar sobre o tempo. O tempo não para, você já percebeu? O tempo não te espera. O tempo é implacável. Ele não volta. Assim como a água de um rio que passou, ela não retorna. O tempo é veloz. Ele muitas vezes não nos dá alternativas. Você já parou para pensar naquela situação onde a gente encontra alguém que fazia muitos anos que a gente não via e a gente percebe quanta diferença na vida daquela pessoa, diferenças principalmente físicas, não é? Em 30 anos, quanta coisa não muda, quanto cabelo não cai, quantas rugas não aparecem, quantos propósitos que de repente deixaram de ser cumpridos, quantos sonhos acabam sendo deixados para trás, não é verdade? Então muitas vezes nós nos assustamos com aquela mudança física que vemos no outro depois de muitos anos sem vê-los. Certamente eles pensam a mesma coisa a nosso respeito. Puxa, como essa pessoa mudou, agora está com os cabelos clareados, mais brancos, engordou um pouquinho, ou de repente as rugas marcaram demais as expressões faciais, enfim, quanta mudança acontece. Alguns não mudam somente o exterior, mudam também o jeito de ser. Infelizmente, alguns mudam para pior. Passam-se os anos e aquela pessoa continua exatamente do mesmo jeito que você a viu da última vez, no sentido de estilo de vida, de maneira de viver. Já outros passam os anos e ela fez daqueles anos uma escola. Ela aprendeu, ela cresceu, ela amadureceu, ela se tornou mais preparada. Ela aprendeu com muitos erros, não somente com os próprios, mas com os erros de outros também. Enfim, a escola deveria ser realmente a vida da gente. A vida deveria ser uma escola. E penso que o professor deveria ser o próprio Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, que tem todo o poder, sabedoria e capacidade para nos ensinar todas as coisas. A prova disso, uma das provas disso, nós encontramos em Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Também, 1 Coríntios capítulo 2, basicamente no versículo 13, fala que o Espírito Santo nos ensina as palavras que nos revelam as verdades espirituais
para aqueles que são espirituais. Então o Espírito Santo, ele é um professor, que ele seja o teu e o meu professor. E com ele possamos aprender não somente lições básicas da vida, mas sobretudo aquelas que são aprendidas por aqueles que são os filhos de Deus. Eu vou te falar uma coisa muito triste, que eu já observei. É muito triste você ver uma pessoa idosa, com a idade avançada, e perceber que ela passou a vida toda sem aprender aquilo que era essencial, tipo dar valor à família, a um filho, a uma esposa, a um marido, dar valor a uma boa amizade, perdoar, dar sempre novas oportunidades para aqueles que por algum motivo fracassaram conosco, aprender a lição, por exemplo, de se doar em favor daquele que precisa da sua ajuda, aprender a lição de ficar calado quando é prudente ficar calado, aprender a lição de falar no momento certo aquilo que é vital, que precisa ser falado, aprender a falar com moderação, com equilíbrio, com respeito, com mansidão, aprender a pensar melhor sobre as pessoas, aprender a não julgar precipitadamente baseado em aparências. Enfim, queridos, são tantas lições que nós precisamos aprender, mas sobretudo aprender com o Espírito Santo aquilo que nos transforma como pessoas. E quando chegarmos lá no final da nossa carreira, nós sermos uma verdadeira enciclopédia, tanto das coisas naturais quanto das espirituais. Quando nós aprendemos, nós podemos ensinar os outros. Por exemplo, eu estou vivendo aquela fase onde eu posso contribuir ensinando algumas coisas importantes que eu aprendi para os meus netos, por exemplo. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão e que você continue aprendendo e que, por favor, não permita que a sua vida passe sem que o Espírito Santo tenha sido seu principal, não o único, mas o principal professor, ensinando todas as coisas, todas as verdades que os homens nem sempre podem nos ensinar. Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.